Números capítulo 3. Estas são também as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o primogênito, e Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes que foram ungidos, a quem ele consagrou para ministrar o sacerdócio. E Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor, no deserto do Sinai. E não tiveram filhos. Eleazar e Itamar ministraram o sacerdócio diante de Arão seu pai. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Traze a tribo de Levi e apresentai-os perante o sacerdote Arão, para que possam servi-lo. E cumprirão as suas obrigações e as obrigações de toda a congregação, diante do tabernáculo da congregação, para fazer o serviço do tabernáculo. E cuidarão de todos os instrumentos do tabernáculo da congregação, e cuidarão dos filhos de Israel, para realizar o serviço do tabernáculo. E darás os levitas a Arão e seus filhos, eles lhes serão dados de entre os filhos de Israel. E nomearás a Arão e seus filhos, e eles exercerão as funções sacerdotais. E o estranho que se aproximar morrerá. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: E eis que tomei os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito, que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque meus são todos os primogênitos. Porque no dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito, santifiquei para mim todos os primogênitos de Israel, tanto humanos como animais, e serão meus. Eu sou o Senhor. E o Senhor falou a Moisés no monte do Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, conforme as suas famílias. Contarás todos os homens com idade igual ou superior a 1 mês. E Moisés contou segundo a palavra do Senhor, como ele ordenara. E estes eram os filhos de Levi, por seus nomes: Gerson e Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, por suas famílias: Libine e Simei. E os filhos de Coate por suas famílias: Arão e Izar, e Hebron e Uziel. E os filhos de Merari por suas famílias: Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson era a família dos Libinitas e a família dos Semeitas. Estas são as famílias dos Gesonitas. Os que foram contados entre eles, segundo o número de todos os homens, da idade igual e superior a 1 mês de idade, os que foram contados entre eles eram 7.500. As famílias dos Gersonitas acamparão atrás do tabernáculo, no lado do ocidente. E o capitão da casa do pai dos Gersonitas será Eliasaf, o filho de Lael. E os cargos dos filhos de Gerson no tabernáculo da congregação será o tabernáculo, e a tenda e a sua coberta, e a cortina para a porta do tabernáculo da congregação, e as cortinas do atril, e a cortina para a porta do atril, que está ao lado do tabernáculo, e ao redor do altar, e também as cordas para todo o seu serviço. E de Coate era a família dos Aramitas, e a família dos Izaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas. Estas são as famílias dos Coatitas. O número de todos os homens com idade igual ou superior a 1 mês era 8.600, cuidando da guarda do santuário. As famílias dos filhos de Coate acamparão do lado sul do tabernáculo. E o capitão da casa do pai das famílias dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel. E eles deverão cuidar da arca e da mesa, e do castiçal e dos altares, e dos utensílios do santuário, com que se servem, e a cortina e todo o serviço. E Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, será o capitão dos capitões dos levitas,
o supervisor dos que terão cuidado do santuário. E de Merari era a família dos Malitas e a família dos Musitas. Estas são as famílias de Merari. E os que foram contados entre eles, segundo o número de todos os homens com idade igual ou superior a 1 mês, eram 6.200. E o chefe da casa do pai das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiauil. Eles acamparão do lado norte do tabernáculo. E sobre custódia e cargo dos filhos de Merari estarão as tábuas do tabernáculo, e os varais e as colunas, e as bases, e todos os seus utensílios, e todos os seus serviços, e as colunas do atril ao redor, e suas bases, e suas estacas, e suas cordas. Mas os que acampam diante do tabernáculo, no lado oriental, diante do tabernáculo da congregação, no lado oriental, Moisés e Arão e seus filhos manterão a guarda do santuário para o cargo dos filhos de Israel, e o estranho que se aproximar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, que Moisés e Arão contaram, por ordem do Senhor, segundo suas famílias, todos os homens com idade igual ou superior a 1 mês, eram 22.000. E o Senhor disse a Moisés: conta todos os primogênitos dos filhos de Israel, com idade igual ou superior a 1 mês, e toma o número de seus nomes. E tomarás os levitas para mim, eu sou o Senhor, no lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e o gado dos levitas, no lugar dos primogênitos entre o gado dos filhos de Israel. E Moisés contou, como o Senhor lhe ordenara, todos os primogênitos entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos, pelos números de nomes, com idade igual ou superior a 1 mês dos que foram contados, somaram 22.273. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma os levitas no lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e o gado dos levitas no lugar do gado de Israel, e os levitas serão meus, eu sou o Senhor. E para aqueles que serão resgatados dos 273 dos primogênitos dos filhos de Israel, que são em maior número que os levitas, tomarás por cabeça 5 shequels, segundo o shekel dos santuários tomarás. O shekel é 20 geras. E darás a Arão e aos seus filhos o dinheiro com o qual o número deles será resgatado. E Moisés tomou o dinheiro do resgate daqueles que eram em maior número que eles, que foram resgatados pelos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel. Ele tomou o dinheiro, 1.375 shequels, segundo o shekel do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos que foram resgatados a Arão e aos seus filhos, segundo a palavra do Senhor, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Números capítulo 4. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: toma a soma dos filhos de Coate, de entre os filhos de Levi, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, da idade igual ou superior a 30 anos, e até os 50 anos, todos esses entrarão no exército, para fazer o trabalho do tabernáculo da congregação. E será o serviço dos filhos de Coate, no tabernáculo da congregação, com respeito às coisas santíssimas. E quando Arão partir o acampamento, Arão virá com seus filhos, e tirarão a cortina da coberta, e cobrirão com ela a arca do testemunho, e pôr-lhe-ão por cima uma coberta de pele de texugos, e estenderão sobre ela um tecido totalmente azul, por onde passarão os varais. E sobre a mesa da proposição estenderão um tecido azul, e sobre ele colocarão os pratos e as colheres, e as taças e as jarras, e o pão contínuo também estará sobre ela. E estenderão em cima deles um tecido escarlate, e o cobrirão com a coberta de peles de texugos, e lhe colocarão os seus varais. E tomarão um tecido azul, e cobrirão o castiçal da luminária, e as suas lâmpadas, e as espevitadeiras, e os seus apagadores,
e todos os vasos de azeite com que o ministram, e colocarão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de peles de texugos, e o colocarão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um tecido azul, e o cobrirão com a coberta de peles de texugos, e lhe colocarão seus varais. E colocarão todos os utensílios do ministério com que ministram no santuário, e os colocarão em um tecido azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugos, e os colocarão sobre os varais. E removerão as cinzas do altar, e estenderão por cima dele um pano cor de púrpura, e colocarão sobre ele todos os seus instrumentos com o que ministram, os seus braseiros e os garfos, e as pás e as bacias, todos os pertences do altar, e estenderão por cima dele uma coberta de pele de texugos, e lhe colocarão os seus varais. E quando Arão e seus filhos tiverem terminado de cobrir o santuário, em todos os utensílios do santuário, no momento em que o acampamento estiver prestes a partir, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas o santuário não poderão tocar, para que não morram. Estas coisas são a incumbência dos filhos de Coate no tabernáculo da congregação. E o serviço de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o óleo da luminária, e o incenso aromático, e a oferta diária dos alimentos, e o óleo da unção, e a supervisão de todos os tabernáculos e de tudo que há nele, no santuário e nos seus utensílios. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Não extirpeis a tribo das famílias dos coatitas, do meio dos levitas. Mas isto fareis a eles, para que vivam e não morram. Quando se aproximarem das cidades santíssimas, Arão e seus filhos virão e os nomearão, cada um a seu serviço e a sua incumbência. Mas não entrarão para ver quando as coisas santíssimas forem cobertas, para que não morram. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, de acordo com suas famílias, da idade igual ou superior a 30 anos, e até os 50 anos a todos eles contarás, e todos entrarão para fazer o serviço do tabernáculo da congregação. Este será o ministério das famílias dos gersonitas, em serviço e em incumbência. Elevarão as cortinas do tabernáculo, e o tabernáculo da congregação, e a sua coberta, e a coberta de peles de texugos que está sobre ele, e a cortina da porta do tabernáculo da congregação, e as cortinas do atril, e a cortina da porta do atril, que está ao lado do tabernáculo e ao redor do altar, e as suas cordas, e todos os utensílios do seu ministério, e tudo o que é feito para eles, para que sirvam. Por meio da nomeação de Arão e de seus filhos, assim será o ministério dos filhos de gersonitas, em todas as suas incumbências e em tudo o seu serviço, e os nomearás para que se ocupem de todas as suas incumbências. Este é o ministério das famílias dos filhos dos gersonitas, no tabernáculo da congregação, e a sua incumbência se dará sob a mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote, e contará os filhos de Merari segundo o número de suas famílias e de acordo com a casa de seus pais, da idade igual ou superior a 30 anos, e até os 50 anos. A contarás, e todos estarão no serviço, para fazer a obra do tabernáculo da congregação. Esta será a sua incumbência, segundo todo o seu ministério, no tabernáculo da congregação, as tábuas do tabernáculo e os seus varais e as suas bases, e as colunas do atril ao redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, com todo o seu ministério, e pelo nome contarás os instrumentos da sua incumbência. Este é o serviço das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o ministério no tabernáculo da congregação, sobre a mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. E Moisés e Arão e os capitães da congregação
contarão os filhos dos coatitas segundo as suas famílias e de acordo com a casa de seus pais, da idade igual ou superior a 30 anos e até os 50 anos, todos os que entraram no serviço para a obra do tabernáculo da congregação, e os que foram contados segundo suas famílias eram 2.650. Estes foram os contados nas famílias dos coatitas, todos os que poderiam fazer o serviço no tabernáculo da congregação, que Moisés e Arão contaram, de acordo com a ordem do Senhor pela mão de Moisés. E os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, e de acordo com a casa de seus pais, da idade igual ou superior a 30 anos, e até os 50 anos, todos os que entraram no serviço para a obra do tabernáculo da congregação, os que foram contados segundo as suas famílias e de acordo com a casa de seus pais, eram 2.630. Estes foram os contados das famílias dos filhos de Gerson, de todos os que ministram no tabernáculo da congregação, que contaram Moisés e Arão, de acordo com a ordem do Senhor. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias e de acordo com a casa de seus pais, da idade igual ou superior a 30 anos e até os 50 anos, todos os que entraram no serviço para a obra do tabernáculo da congregação. Os que foram contados segundo as suas famílias e de acordo com a casa de seus pais eram 3.200. Estes foram contados das famílias dos filhos de Merari, que contaram Moisés e Arão, de acordo com a ordem do Senhor pela mão de Moisés. Todos os que foram contados dos levitas por Moisés e Arão eram pelos capitães de Israel, segundo as suas famílias e de acordo com a casa de seus pais, da idade igual ou superior a 30 anos, e até os 50 anos, todos os que vieram para fazer o serviço do ministério e as suas incumbências no tabernáculo da congregação. Os que foram contados eram 8.580, de acordo com a ordem do Senhor, pela mão de Moisés. Foram contados cada um segundo o seu ministério e segundo a sua incumbência. Assim foram contados conforme o Senhor ordenara a Moisés.